Deus é mau, Deus castiga. Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe esse vídeo porque as pessoas estão precisando ouvir mensagens positivas. Um grande questionamento sempre me perguntam aqui no meu consultório: Deus é mau? Se ele não é mau, por que então ele castiga? A primeira concepção que a gente tem que entender é essa humanização que a gente fez de Deus. A gente querer colocar Deus no mesmo patamar dos humanos está fora de cogitação pela visão oriental. E muitas visões ocidentais hoje já se entende bem isso. Porém, muitas pessoas ainda têm aquele resquício de achar que Deus é uma pessoa, ou Deus tem aquele arquétipo do velhinho de barba branca com seu cajado. E a gente tem que entender que dentro de um processo divino, a unicidade divina, Deus é algo que de repente a gente não consegue nem explicar em palavras. Essa é a grande verdade. Vai falar que Deus é uma energia, Deus é um processo, é uma consciência, não dá para se saber realmente o que é Deus. O que pode entender é que a sua manifestação está em todos nós. Nós, nas árvores, nos animais, no ar que respiramos, na ciência, na medicina. Esse processo todo que a gente entende como Deus. Os yogis chamam isso de a consciência por trás da consciência. É algo maior e talvez a nossa humilde, no nosso humilde saber, a gente não consegue realmente conceber ou entender o que é Deus. De onde ele foi criado, por que ele foi criado, de que forma foi criado. E a gente vai para na nossa história lá atrás, nas partes remotas, que começou aquela história de Deus que pune, que castiga, do diabo e tudo mais, né? Como um processo de controle mesmo que nós temos em cima daquela coisa assim, ó, não posso fazer porque senão eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório, ou eu vou comprar, ou qualquer outras coisas que vocês possam falar. E na verdade o que rege esse processo são as leis, obviamente, vamos dizer assim, criado por essa força maior, que a gente chama das leis universais. E dentro dessas leis universais não é que existe um castigo, existe sim uma questão de ação e consequência, ou a famosa lei da ação e reação. Então não é que Deus é mau e vai te castigar porque você fez algo ruim. Simplesmente vai acontecer o quê? Em cima de todos os seus atos existe uma responsabilidade. Isso é a vida. Você tem que entender que para cada ato é cometido por você, existe uma consequência. Isso é uma lei natural. Por isso a gente chama de leis universais. E dentro dessas leis universais, a gente tem que entender que tem um propósito maior em cima disso. Então não é assim, né? Que quando a gente é pequeno, pelo menos na minha época, a gente falava, ó, oh, não pode fazer isso porque Deus castiga. Aí a gente cria aquela imagem de Deus, um ser mau, um ser que vai lá e vai punir a gente. E não é nada disso. Até porque a polaridade do bem e do mal ele está bem abaixo, bem no nosso nível aqui mesmo, terrestre. E tem a dualidade, que é um dos princípios universais herméticos. Né? Então a gente tem que entender que a dualidade só existe para nós. Por isso a gente fala da unicidade divina. A unicidade divina não tem esse controle de bem e mal. Todos nós, perante a visão de algum ser cósmico, somos iguais. Todos somos criados com uma centelha divina. Ah, Maurício, mas aquele cara que mata, que assalta, também ele tem a sua centelha divina. Então a gente tem que entender
Esse papo de falar que Deus castiga, que Deus é mau, que Deus é isso, Deus é aquilo, não existe. Existe uma consciência maior. E dentro dessa consciência maior, ele respeita o livre-arbítrio de qualquer ser. Então não culpe Deus pela guerra. Não culpe Deus pelos assassinatos. Não culpe Deus pela sua infelicidade. Entenda que existe algo maior por trás disso tudo. E dentro disso tudo existe o que? A nossa responsabilidade. E por isso eu bato tanto na tecla da autorresponsabilidade. Você saber que você é responsável pela sua vida. Então entenda, dentro de um processo maior que foge do nosso conhecimento, e essa é a grande verdade, existem aquelas pessoas que falam, não, que isso, aquilo, são cheios de teorias, mas na verdade são teorias. E você tem que entender, ao que eu já falei em outros vídeos, seja o melhor que você possa. Busque a sua evolução. Faça o melhor que você puder para as pessoas e principalmente para si mesmo. Dentro de um conceito, use aquelas perguntinhas básicas que eu sempre falo. Isso vai fazer mal para mim? Isso vai fazer mal para alguém? Dentro desse conceito, dessas duas perguntas, se uma delas a resposta for sim, você sabe que você não deve seguir esse caminho. Ah, Maurício, mas eu não devo seguir esse caminho porque Deus castiga? Não, pela questão da nossa humanidade e buscarmos cada vez mais sermos melhores. Esse é o grande ponto da vida. Cada um de nós buscarmos a nossa evolução, buscarmos a nossa felicidade, a nossa paz interior. E desse jeito conseguimos ter uma vida plena e a gente para de culpar o exterior, seja Deus, os espíritos, o diabo, as pessoas, e a gente assume essa responsabilidade na nossa vida. Seja grato pela vida, seja grato por estar aqui, seja grato pelas coisas que você tem. Essa é a grande máxima que temos que levar para a vida. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. E se não tocou, eu peço, pare e reflita sobre ela. Escute mais algumas vezes, né? Deixe com que isso alimente o seu coração. Eu tenho certeza absoluta que uma hora isso vai despertar e você vai entender que, na verdade, vida, nós somos responsáveis por ela. Eu peço que as bênçãos divinas possam estar sempre com vocês, a vida de vocês, com os familiares de todos vocês e que tenham um dia abençoado. Fiquem com Deus.